Olá pessoal, tudo bem? Yuri Chaves aqui. Estamos abrindo mais um podcast da Jovem Advocacia Podcast. Hoje com o Dr. Carlos Germano me acompanhando novamente. Doutor, muito obrigado pela companhia. Eu que agradeço. E hoje com duas convidadas, duas advogadas, que vamos bater um papo sobre o direito aéreo, direito do passageiro. Doutora Nicole, CEO do escritório Nicole Serve Advocacia, expert em direitos do passageiro aéreo, pós-graduada em direito constitucional e administrativo, empresária, esposa e apaixonada por viagens. Eu abro um parênteses, acompanhe a rede social dela, porque a mulher é realmente apaixonada por viagens. Doutora, obrigado. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. E a doutora Isabel Santos, jovem advogada, pós-graduando em Direito do Trabalho, expertise na área de Direito do Consumidor e Trabalhista e atuante como advogada associada e autônoma também. Doutora, obrigado. Eu agradeço o convite. Ok, vamos começar. E claro que a gente vai falar sobre direito aéreo, direito passageiro, e a gente já bateu um belo papo antes das câmeras, né, aliás. E, doutor, aquilo que eu perguntei já anteriormente, é uma área, é uma matéria, digamos assim, que a gente não vê na faculdade. A gente já não entra, por exemplo, no penal, no trabalho, a gente já tem uma... A gente vê geralmente... A gente não tem contato exatamente, com a matéria exatamente. No pós, como é que foi esse começar? O que é que encantou vocês por a área? É necessário primeiro que a doutora Nicole responda a pergunta, porque a minha história é condicionada dela, então, por favor. Expliquem isso também. A gente vai explicar como é a nossa relação. Mas então, na faculdade eu já era apaixonada por direito do consumidor, já era uma matéria que eu gostava muito e sou apaixonada por viagens, apaixonada. Eu fiz a minha última viagem agora e cataloguei lá o meu 12º país. Parabéns, então é uma parabéns. coisa que eu gosto muito, é o meu hobby, eu sempre estou pensando numa viagem nova. E aí, assim, aconteceu. Eu não tive a minha viagem dos meus aniversários de 15 anos. Era uma coisa que eu tinha muito aquilo. Eu falei assim, não, eu vou conseguir isso pelo meu próprio mérito. Então, eu comecei a estagiar muito cedo. Comecei a estagiar no 4º período. Então, eu já tinha a minha rendinha extra, né? Eu sempre fui muito independente e sempre busquei muito independência financeira. Então, eu realizei o sonho da minha primeira viagem internacional na faculdade. Foi uma viagem para o Chile. Eu e meu esposo, né, na época meu namorado, e aí nessa viagem a gente teve um super BO. Nosso voo foi alterado várias vezes, a gente, naquela época, né, sei lá, 8 anos atrás, 7 anos atrás, a gente tinha que ir no aeroporto, ficar mudando o voo, escolhendo um voo, sei que deu uma dor de cabeça daquelas. E as alterações antes da viagem e atrasos na viagem. E aí quando a gente chegou... a gente procurou um advogado, né, que era um colega meu na época, ele também era um jovem advogado na época, ele já estava atuando no direito aéreo. E a gente processou a companhia aérea e a gente ganhou, assim, acho que na época R$6.000 para cada um. Então a gente ficou assim, cara, pagou a nossa viagem, sobrou dinheiro, gostei disso. Então, assim, o meu primeiro contato com o direito aéreo foi uma experiência própria durante a faculdade. E aí eu gostei daquilo, já era uma pessoa que gostava muito de viajar, então eu fiquei já com aquilo na cabeça. Quando eu me formar, é algo que eu tenho interesse em fazer. Então, querendo ou não, na minha experiência com o direito do consumidor, eu já fui, né, pesquisando sobre aquilo, enfim. Mas, como todo jovem advogado, quando você sai da faculdade, o que é que você não sabe fazer? Advogar. Exatamente. Então, assim, é uma matéria que não é só o direito do passageiro aéreo que não é ensinado na faculdade. Na faculdade não se ensina a cobrar, não se ensina a captar cliente, não se ensina a gerir um escritório. Então era tudo muito novo. Então o que é que eu fazia? Boca a boca de família. Então, um parente teve um voo atrasado. Eu lembro que o meu primeiro processo de direito aéreo foi do meu sogro e do amigo dele, que na época acho que eles tinham assim, o amigo dele tinha já 70 e tantos anos. Eu falei, meu Deus, se eu perder esse processo, esse homem, o que vai acontecer? Enfim, mas deu tudo certo. A gente conseguiu indenização pra eles, aí pra um primo, pra um amigo, e aí assim começou a minha pequena caminhada no direito aéreo. E aí, eu, como todo jovem advogado, você fica naquela dúvida, será que eu vou advogar, será que eu vou estudar para concurso, enfim. E veio a pandemia. Na verdade, antes disso, eu tive outras experiências de trabalho, não advogava. E aí, quando veio a pandemia, eu falei, não, vou na verdade, no final do ano de 2019, vou tirar meu AB e vou começar a advogar. E aí veio a pandemia. E aí, todo mundo em casa, aquilo, e eu comecei a estudar muito sobre marketing. E aí, na época... eu lembro demais dessa frase, que foi um curso de marketing que eu fiz, que eles perguntaram assim, qual é a coisa que você faz de graça e que você poderia cobrar por isso?
E aí eu falei, cara, eu adoro viajar, adoro ensinar as pessoas sobre roteiro, sobre tudo, eu amo viajar. E eu posso interligar isso à minha advocacia. Pronto, vamos lá, vou me posicionar como advogada do direito do passageiro aéreo na internet. E aí foi assim que eu abri o meu Instagram e aí comecei a fazer um vlog sobre essa minha experiência. Sim. Como foi que eu consegui pagar a minha primeira viagem internacional, esse foi o meu chamado. Como que eu paguei a minha primeira viagem internacional só com o problema que eu tive nela. E aí eu contei tudo, que tinha tido esse problema, que tinha ganhado esse valor de indenização, que tinha pago a minha viagem e tal. E aí chamou muita atenção. Esse vídeo na época viralizou muito. E aí eu falei, cara, então é isso. Foi um sinal. E aí assim foi, e eu consegui me posicionar como advogada do passageiro aéreo. Na época eu era uma das poucas mesmo aqui em Teresina. E aí já começava a pegar causa de fora. E assim começou. Não foi uma matéria, na verdade. Quem me trouxe para o direito aéreo foi a minha experiência própria e a minha paixão por viajar. Perfeito. E aí eu soube que você foi estagiária dela. Ah, deu um spoiler. Conte mais sobre isso. Pronto, Dr. One era 2021. Eu fui recrutada para trabalhar em escritório aqui em Teresina. E a principal área de atuação deles era direito trabalhista na época. Hoje já expandiu. E aí a doutora Nicole, ela dividia espaço com elas. Então eu sempre via ela ali falando com os clientes, falando sobre cancelamento, sobre atraso. E como nós bem pontuamos aqui, não é uma matéria que trata-se na faculdade. Imagine eu no quarto período. Eu não tinha pagado nem direito do consumidor. Sim. Então, eu perguntava algumas coisas pra ela sempre muito disposta, tirava as minhas dúvidas. E aí eu falei assim, Nicole, se você precisar de ajuda pra qualquer coisa, pode contar comigo. E aí ela falou comigo e eu comecei. E aí eu comecei a trabalhar com ela. E assim, gente, é uma área realmente muito apaixonante. Durante a minha graduação, eu também tive contato com o estágio público. E quando eu tive a conclusão de que não, a advocacia realmente é pra mim. Então, acumulou aí com essa experiência. E quando eu já estava ali no final de graduar, recebimento da minha carteira da OAB, a doutora Nicole chegou em mim e falou, vamos fazer parceria. E como a gente sempre se deu muito bem, a gente fechou, estamos aqui hoje. Ah, que bom. Parabéns. Doutora, e como ocorre a cobrança dos honorários na prática nessas ações? Tá. Eu pontuo isso e eu acho até importante a gente trazer isso pro podcast. Porque, assim, as pessoas ainda têm muito receio de consultoria, de cobrança de consultoria, né? Eu sou uma das poucas advogadas que me posiciono no seguinte, a gente tem que cobrar valor de entrada. Seja ação de juizado especial, enfim, é nosso trabalho. Sim. Não adianta a gente querer cobrar só no êxito. Muitos profissionais fazem isso, eu não concordo. E eu levanto essa bandeira. No meu escritório a gente cobra um valor simbólico no fechamento do contrato, que é referente à assessoria, consultoria, peticionamento do processo, acompanhamento à audiência, realização de mediação, caso que a gente faz acordo judicialmente. Então, assim, pensa no trabalho que a gente tem pra gente ganhar só no êxito. Eu levanto essa bandeira que não. O jovem advogado, ele pode se posicionar sim no sentido de cobrar valor de consultoria, de assessoria no início do processo. E ao final a gente tem os honorários. A gente sempre organiza isso com o nosso cliente porque às vezes tem acordo, às vezes são acordos em voucher. Então a gente faz sempre esse proporcional. Mas eu sou uma das poucas advogadas porque eu sei que o meu trabalho é muito bom. Então a pessoa que vai estar me contratando, ela vai ter a certeza que vai ter a melhor assessoria possível. O que às vezes não acontece quando você simplesmente vende o seu trabalho só no êxito. Às vezes eu me coloco na posição de cliente e falo assim, será que, né? Sim. Então, assim, eu acho que você valoriza também o trabalho do profissional e é importantíssimo isso. Era a minha última pontuação. No ato do atendimento, quando o cliente ele vê o advogado ali muito solícito, que realmente trata o problema dele de forma humanizada, e aí quando no final ali ele fala, não, eu cobro tanto, ele valoriza de fato, né? Como o que a gente sempre pontua, a gente faz um atendimento muito humanizado. Então, assim, às vezes o cliente está às 10 horas da noite no aeroporto, ele manda mensagem, a gente atende prontamente. Nosso WhatsApp, ele é full time. Ele é 24 horas. E de quem jovem advogado não é, né? Então, assim, aqui a gente não pode deixar passar cliente. Então, a gente faz uma assessoria. Às vezes acontece de eu dar uma consultoria ali, o cliente, eu consigo resolver o problema dele sem judicializar, e ele fala, doutora, mas quanto essa consultoria? Eu falo, não se preocupe não. Se você tiver um outro problema que precisa judicializar, eu sei que ele vai voltar pra mim. E lembra, indica. Pronto. Você tem que ter esse tato, né? Saber que cada situação é uma situação. Com certeza. Uma coisa também que a gente também até já matei minha curiosidade, mas também quero matar dos meus
dos meus colegas, é que, por exemplo, por que vocês acham que é uma área que está em ascensão? É porque as empresas estão mais negligentes? As pessoas estão descobrindo os direitos dela, os passageiros estão cada vez mais descobrindo? Por que eu falo isso? Porque eu até falei para vocês, eu passo o meu reel hoje, quem é advogado é advogado aéreo, passageiro, então, tipo, viraliza muito. Vira um boom, né? Vira um boom. Então, por que é uma área em ascensão hoje? Então, como você bem pontuou na questão do Instagram, hoje com marketing, é muito possível hoje a gente ter conteúdos educacionais. Então, o que percebemos? O consumidor hoje, ele sabe quais são os seus direitos. Então, quando acontece ali algum problema, né, no voo, que, gente, não são poucos, tem cancelamento, tem atraso, extravio de bagagem, ele sabe que ele não pode sair daquela situação lesado sem nada. Então, ele acaba procurando realmente um serviço. E eu acrescento mais, eu acho que por conta dos últimos acontecimentos com Herbie, 1, 2, 3 milhas. 1, 2, 3, então, verdade. assim, quem não comprou uma passagem 1, 2, 3 milhas que foi prejudicada ali? Então, foi uma repercussão muito grande. Então, as pessoas ficaram, nossa, mas por que essas pessoas compraram essa passagem? Chegou um mês antes da viagem, foi tudo cancelado sem explicação e sem reembolso. Então, isso trouxe uma ascensão muito grande para o direito aéreo. Mas, realmente, como a doutora Isabel falou, as pessoas estão mais conscientes do direito delas, né? E ainda é muito pouco, porque pensa lá, num voo desse que, sei lá, voa 200, 300 passageiros, a quantidade de pessoas que entram numa ação para buscar uma reparação é muito pequena. É muito pequena. Então, assim, por mais que ainda tenha muito conhecimento, as pessoas ainda têm muito receio. É isso que a gente quer desmistificar aqui. Entrar com o processo é muito prático. Juizado especial, em regra, né, caminha bem mais rápido que na justiça comum, é algo sem custas, né, porque o juizado especial, eles são com gratuidade. Então, assim, você só vai pagar pelo serviço do seu profissional. E aí a gente até pontuou também, se a gente não conseguir nada ao final, é um contrato de êxito, né? Se nada a gente conseguir recuperar no final, nada é devido. Mas sempre quando a gente vai fazer essa consultoria e esse estudo de caso, a gente pontua, olha, isso é um caso muito possível, é um caso bem possível. Claro que advogado nenhum pode dar certeza de causa, exatamente. A gente atua como meio, mas a gente já tem uma previsibilidade, a gente já atua, tem aí mais de 500 processos, então, disparados em todo o Brasil. Inclusive, é um dado interessante. Hoje, eu acredito que 80% dos meus processos são de fora. Eu já estou na minha 3ª anuidade, aí, no meu 3º estado, né, suplementar. Então, assim, é algo que me possibilita hoje atuar em todo o Brasil. As audiências totalmente online. Abrir só um parênteses, que é o bom também da área, porque tem essa facilidade, você atua, é aquele mapa do Brasil que você bota no escritório, tá aqui. Exatamente, você me perguntou, mas como é que você consegue ganhar, gerir um escritório só com direito aéreo? Eu tenho uma atuação em todo o Brasil, então você não precisa estar presencialmente na audiência, eu não preciso estar lá no TRT, eu não preciso, enfim, eu consigo atuar em todo o Brasil e em muitos dos casos a gente consegue fazer acordo antes de audiência ou logo em seguida, então a gente consegue ter um processo mais rápido, um trâmite mais facilitado, o cliente ele é satisfeito mais rápido, então assim, ele volta. O nosso maior marketing hoje, claro, que é o boca a boca. Mas não tem como a gente negar que você está nas redes sociais, você falar sobre isso, tráfego, enfim, é o que realmente faz você crescer nas redes sociais e ser conhecido por aquilo. Mas hoje a gente consegue atuar em todo o Brasil. Os estados que a gente tem, as agências que voltaram presenciais, a gente contrata um correspondente. Sim. Então é muito tranquilo. E aí isso lhe traz uma liberdade muito grande, né? Hoje, de qualquer lugar que eu estou, tava falando pra Isabel, na minha última viagem que eu fiz agora, eu fiz a audiência de Londres. Fiz a audiência lá em Barcelona. Então, assim, onde eu tô, eu ligo meu celular e eu consigo fazer uma audiência. Isso é uma liberdade que eu sempre busquei. Eu não queria uma advocacia engessada. Eu amo viajar, já falei aqui 2, 3, 10 vezes. Então, assim, pra mim, eu não queria ser refém da minha advocacia. Eu queria que a minha advocacia me impulsionasse pro mundo. Não, perfeito. Pronto. Doutora, a prospecção desses clientes nesse nicho, ela ocorre mais pelas redes sociais ou através mesmo do boca a boca, de forma tradicional? Quer saber? O digital, ele funciona muito. Principalmente quando o advogado ele já tem ali um certo conhecimento da área, né? Como é o caso da doutora Nicole, é especialista em direito do passageiro aéreo. E o boca a boca também, ele funciona muito. Tão tal que nós temos clientes em Vancouver, Canadá.
assim, chega muito longe, né? Quando você presta ali um serviço de qualidade, a pessoa, ela lembra do seu nome. Então, quando algum colega, algum familiar, ele precisa dos seus serviços, a pessoa indica e sabe que o advogado ele vai resolver, né? O problema. Muito bom. A gente já conversou até, deu uma adiantada, que muitas ações de passageiro aéreo, elas são em juizados. Sim. E aqui, quem tá assistindo de fora, a gente vai dar também esse pequeno spoiler, que aqui no nosso estado, juizado, a gente tem uma grande deficiência. Então, como é que você consegue falar pro seu cliente que a audiência dele foi marcada para daqui a um ano? Como você consegue, sabe, o dinheiro tá lá, só precisa de um alvará, mas são 2, 3, 4 meses para ser liberado. Como é que é a atuação em juizado? Então, hoje, como é que a gente faz, né? Quando a gente vai entrar com o processo de juizado especial, a gente já sabe em qual juizado vai cair, a gente já sabe porque a gente vai pelo endereço do cliente. Então, assim, eu te confesso que de alguns juizados eu fujo. Sim. O que me faz expertise na área é isso. Eu já sei que, assim, aí não é muito legal, a gente consegue um outro endereço, você tem algum outro endereço, o endereço é profissional, então a gente consegue tentar fazer com que o processo ande mais rápido. Claro, a gente vende essa ideia, é uma ideia real, realmente é bem mais rápido que na justiça comum, não tenho como negar. Mas, assim, um ponto muito importante, o juizado não é o que faz o processo estar mais rápido ou não. A gente sempre tem um bom relacionamento com as empresas. Então, assim, como eu já sou especialista na área, eu tenho um bom relacionamento com todos os advogados das companhias aéreas, a gente sempre busca um acordo. Sim. Então, eu falo, olha, o acordo é bom para todo mundo. Claro, não é tudo que a gente está pedindo, não é tudo que a empresa está querendo. Mas a gente aquele ceder, os dois têm que ceder. Com certeza. Então, assim, é bom para mim, é bom para o cliente, é bom para a empresa. Então, muitos processos a gente consegue finalizar antes, né? Mas eu te confesso que os juizados especiais, nos últimos meses, ele até tem me surpreendido. A gente tem conseguido antecipar audiências que estão com pauta muito longe. A gente tem conseguido uma movimentação mais rápida. Não em todos, claro. Mas, assim, pra mim, ainda é bem mais fácil o contato com o assessor, com a secretaria. É algo que ainda precisa melhorar, claro. Sim. Mas a gente sente nos últimos meses uma melhorada. Uma melhorada. Ontem mesmo eu protocolei um processo, mês que vem, audiência. Tem alguns juizados que você estão se bem assusta, mais rápidos. Né? Sim, tipo, nossa, que felicidade. Exatamente. Gente, eu só protocolei no lugar certo. Não assim, aqui em Teresina. Aqui mesmo. Mas, assim, isso é mais aqui no Piauí. Fora, realmente, as audiências são bem mais rápidas, incomparavelmente mais rápidas. Em alguns estados, os juízes, eles veem que o processo é todo, as provas já estão todas nos autos, então não tem necessidade de audiência, já sentencia logo. Então, assim, a gente vê que ainda precisa de uma celeridade maior nos juizados daqui. O problema é, que eu sempre falo para os meus clientes, eles falam assim, doutora, e quanto é mais ou menos que eu vou ganhar? Quanto tempo o processo vai demorar? Quem não escuta isso, né? Quanto tempo? Qual a previsão? Eu falo, olha, o que eu posso te garantir é que a gente vai tentar sempre fazer com que o processo caminhe mais rápido. Mas é algo que foge do meu controle, por quê? Pensa lá, o Brasil é enorme, ele tem vários estados, cada estado, várias cidades, cada cidade, vários bairros, cada bairro tem sua zona. Então, assim, aqui, não sei se você já sabe, mas aqui, quem não atua em juizado especial, às vezes é muito confuso isso. Existem várias zonas. Aí você pensa lá, cada zona tem um juiz. Às vezes um juiz substituto. Então, assim, não há uma linearidade de sentenças. O que mais me machuca no juizado especial é isso. Que não tem como me garantir que aquele processo da pessoa que voou no mesmo voo, o João voou no mesmo voo da Maria, às vezes a sentença do João é 10, a sentença da Maria é 5. Então, assim, não existe uma linearidade nas sentenças, sabe? Não existe. A gente vai muito de encontro, por exemplo, quando é um casal, por exemplo, que tá passando por uma situação de voo, passagem, que no processo dela deu certo. E como é que você explica isso? É isso que eu tenho que sempre deixar meus clientes cientes, né? Então, assim, olha, o Brasil é grande, a gente entra em processos em vários estados, então, assim, cada juiz entende de um jeito. Sim. O ruim do juizado especial é isso, cada juiz entende de um jeito, e às vezes a mesma situação, o mesmo voo, o mesmo transtorno é decidido de forma diferente. Então, isso é o que mais me dói no juizado especial, não é nem tanto a demora, enfim, é saber que por quê?
Porque o cliente X, ele é tratado diferente sob o entendimento do juiz. Tá, tudo bem, é discricionário, mas eu acho que devia ter uma regulamentação maior com relação a isso, sabe? São sentenças muito diferentes. E, claro, a gente tenta sempre ponderar, fazer todo o nosso trabalho ali, mas isso é o que mais me chateia. A gente teve um processo recente de 5 passageiros, não foi? Do mesmo voo da Latam. Então, assim, uns a gente conseguiu uns acordos, outros não, outros foram pra sentença, uma sentença de um jeito. É isso que me chateia mais. Mas, assim, é deixar o cliente ciente de que a gente faz o nosso trabalho e até certo ponto está ao nosso alcance, né? Aí depois que vai pra mesa do juiz é como ele entende. Mas confiando sempre que a gente faz a melhor peça possível e que muito provavelmente ele vai ser resguardado. E eu até pontuo sobre essa sua última fala, em fazer uma melhor peça. É muito importante, acredito que para todas as áreas, certo? A petição inicial ela é a porta de entrada para o judiciário. Sim. Então, quando você coloca os fatos lá de forma bastante detalhada, você menciona realmente o problema que aconteceu com o cliente, você fala, coloca o comprovante, as provas, isso torna até mais possível fazer um acordo. Porque, por exemplo, a companhia aérea, antes ela olha o processo e já vê que aquele processo ali já é certeza, né? Que vai ser julgado procedente. Então, isso aí acaba ajudando também com que ela entre em contato e ofereça uma proposta de acordo. Não dá pra negligenciar o processo só porque ele vai pro juizado especial. Isso. Não é porque ele tá no juizado especial que ele é protocolado de qualquer jeito. Ele tem que ser bem instruído, ele tem que ter as provas, ele tem que ter os direitos, ele tem que ser uma peça perfeita. Porque quem tá por trás ele é um juiz, tá? É um juiz do juizado especial, mas enfim, a gente tem que dar o melhor pelo nosso cliente. Eu acho que eu vejo o erro de muitos jovens advogados que protocolam um juizado especial aí, eles fazem uma peça muito rasa. Então, não dá pra tratar o direito do seu cliente dessa forma. Às vezes eu acho que é uma demanda repetitiva, ele vai naquele copia e cola, não aprofunda, que às vezes é o que pode salvar que a peça, que o processo tem um acordo. Sim, e o que acontece, gente, cada caso é um caso. São inúmeros cancelamentos, mais um, ele ia pro festival, o outro era uma consulta, o outro. Então, tem essa diferenciação. Então, a gente tem que cuidar, para todas as áreas mesmo, né? O direito do nosso cliente como único. Perfeito. A gente vai para a última pergunta, para o encerramento. Um papo muito bom, e digo que eu até falei para as doutoras, não é minha área, mas eu tenho um apreço muito grande porque é uma área em ascensão e eu acho uma área muito interessante. Sim. Porque todo mundo, quem não passou, infelizmente um dia passar. Então, você precisa saber seus direitos. Se você não sabe, tem aquele advogado de confiança para lhe salvar. E aquele jovem advogado realmente acabou de tirar a carteira. Aquele estudante de direito que realmente estagiou em algum lugar. Então, caraca, será que eu consigo seguir? Qual é a principal dica? Como eu peguei minha carteira e quero atuar em direito passageiro. O que ele deve fazer? O que ele deve saber que é o objetivo dele? A Isabel tirou a carteira há bem pouco tempo. O que é que você faria se você estivesse tirando sua carteira agora? Bom, se eu estivesse tirando minha carteira hoje, primeiramente é importante você saber a técnica do direito. Porque não adianta você se posicionar muito bem se você não entende o que você está fazendo. Paralelamente a isso, eu diria de conselho o que eu fiz. Estar próximo de um profissional que você admira, que você sente verdade. E aí a gente pode acrescentar, se posicionar nas redes sociais. Confesso que eu tô iniciando, né? Tem sido assim uma dificuldade, mas eu tô ultrapassando isso. Então é isso, gente. Esteja próximo de pessoas que você quer se tornar. A ambiência ela é muito importante, ela eleva uma pessoa. Se posicione no marketing digital. Deixe todas as pessoas saberem que você é advogado e você atua ali naquela área. Qualquer problema, ela vai lembrar de você. Sim. Como também se ela estiver nas redes sociais. E eu digo mais, me coloco totalmente à disposição. Você já vai advogado, que quer atuar aí no direito aéreo, não sabe por onde começar, a gente marca um café, a gente conversa, a gente faz parceria. Hoje, como a gente contou um pouquinho na nossa história, a Isabel começou como minha estagiária. Sim. Ela passou 2 anos como minha estagiária. Assim que ela se formou, ela ainda não tinha causa, ela não tinha processo. O que a gente faz? Parceria. Então, assim, a gente trabalhando junto, a gente cresce junto. A gente não quer ver ninguém
fazendo de qualquer jeito. Então, assim, me coloco totalmente à disposição para você, jovem advogado, que tem interesse em saber mais como é que funciona o direito aéreo, que tem uma causa e não sabe por onde começar. Eu já fiz muitas e muitas parcerias com outros advogados que têm ali o caso na mão, mas não sabem como desenvolver. Então, é muito importante você confiar e você ter uma rede de apoio, de amizades que você pode contar. Do mesmo jeito que se eu souber que um dia eu tenho um processo previdenciário ou de uma outra área que eu não domino, com certeza a primeira coisa que eu vou fazer é procurar um profissional para me orientar. Sim. Então eu acho isso muito importante, eu acho que a gente tem que desenvolver muito isso aqui em Teresina. Aqui no Piauí as pessoas ainda são muito travadas com relação a isso. Elas acham que você é um rival, aqui não tem ninguém rival. A gente tem cliente para todo mundo. Sim. Então assim, é só você fazer seu trabalho bem feito, ser leal. E com certeza, eu tenho certeza que vão ter portas abertas em qualquer área. E é aquilo que a gente também fala muito, que o mercado ele não está saturado, o mercado nunca está saturado, porque é o pensamento de muito jovem advogado, não só, por exemplo, no previdenciário, mas se é uma área que está em ascensão, se a doutora Nicole já atua no país inteiro, por que é que vai ter para mim um espaço? Mas todo mundo tem problema. Todos os dias tem voos, gente, todas as horas. Daqui dor de cabeça todo santo dia. Doutoras, agradeço muito, muito. Parabéns pela atuação, é uma área muito boa. Agradeço a oportunidade de conversar com vocês, tá? Muito legal. E espero que as empresas ainda dêem muito trabalho aí pra vocês, tá? Obrigado, viu? Obrigado. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. É um tema que eu amo, que eu sou realmente apaixonada. Vou falar mais uma vez, eu amo viajar. E eu me coloco sempre no lugar dos passageiros, né? Quando eles têm qualquer transtorno. Então, eu realmente luto com unhas e dentes pelos meus passageiros, pelos meus viajantes. E eu espero que, se acontecer com vocês, eu já sei que acionar. Então, gente, também gostaria de agradecer. Eu me sinto privilegiada. Eu sou uma jovem advogada, tenho 9 meses de atuação. Eu espero que nosso bate-papo aqui tenha ajudado os colegas advogados também. Que bom, obrigado. Meninas. Até a próxima, pessoal.